Agora, vitória da Macaca, 2-0 contra o Novo Horizontino. Veja. Deixa eu ver na tela. Ainda sem nenhuma vitória no Campeonato Paulista, a Ponte tinha ontem contra o Novo Horizontino a chance de conquistar o primeiro triunfo na competição. Sem um ataque inspirador nas primeiras rodadas, Gilson Klein iniciou a partida com Pedro Júnior ao lado de Luca e Niltinho. E foi o camisa 11 da Macaca que fez essa linda jogada antes de rolar a bola para Luca, abrir o placar no majestoso 1-0 aos 20 minutos do primeiro tempo. Um pouco mais tarde, Pedro Júnior teve a chance de garantir o próprio gol, mas chutou em cima do zagueiro e ficou no quase. Do outro lado, os únicos lances de perigo do Novo Horizontino vinham pelo lado esquerdo com Léo Tocantins. Sabendo administrar a vantagem, a Macaca recebeu um presente logo de cara no segundo tempo. Valber derrubou o atacante da Alvinegra na área e, com auxílio do VAR, Thiago Duarte Peixoto marcou a penalidade. E sabe quem foi o atacante que sofreu o pênalti? Ele mesmo, Pedro Júnior. A surpresa da partida no Moisés Lucarelli e que deixou o Gilson Klein muito contente. Teve uma função importante, ele é um jogador que tenta segurar essa bola, ele tem também a transição, ele tem o drible, é um jogador de muita movimentação, muito de confronto. Então, ganhamos um grande jogador. Autorizado, Luca foi para a cobrança e marcou o segundo da Ponte e o segundo dele no duelo, 2-0. Gol da Ponte! E o terceiro do camisa 9 não veio por muito pouco nessa cobrança de falta ensaiada. Pedro Júnior e Leonaldi ainda tiveram a chance de ampliar no finalzinho da partida, mas Giovani estava inspirado. Final de jogo no majestoso, Ponte Preta 2, Novo Horizontino 0. Primeira vitória da Macaca e um salto para perto dos líderes do grupo D. Evolução, é o terceiro jogo nosso no campeonato. Eu acho que todos puderam ter um avanço, um crescimento. A equipe toda, né, teve numa noite assim bem consistente, todos os atletas tentando assimilar, tentando também superar, por mais que a parte física melhorou, dá para ver ainda que ainda tem bastante coisa para acrescentar, né, na parte física. E atenção, olha aqui, chegou a hora de falar de óleo lubrificante para o seu veículo. Chegou a hora de falar da Total Energies. Ativa em mais de 130 países. A Total Energies é a quarta maior fornecedora de lubrificantes do mundo, com uma linha completa para carros, motos, caminhões e máquinas agrícolas, atendendo às homologações e aprovações das principais montadoras do país. E atenção, hein? Atenção, mecânicos, profissionais da área e revendedores. Para encontrar os produtos da Total Energies com o melhor preço do mercado e entrega rápida, entre em contato agora com a CCM Lubrificantes, que é o distribuidor exclusivo da Total Energies. Com toda a participação aqui, né? Distribui para toda a região metropolitana de Campinas e também Sorocaba. Atenção, Sorocaba. Sorocaba também, hein? Confira muito mais produtos Total Energies no site ccmlubrificantes.com.br. Peça Total Energies, faça o seu pedido, ligue agora. CCM Lubrificantes, o telefone é 19 e o número 38335280. Ligue agora. 3833-5280, tá aí na tela. É ele, CCM Lubrificantes. A origem do gol. A origem do gol vai para o presidente Marco Eberlin. Daqui a pouco ele vai pintar aqui no programa.
tocando lá, né? Ele teve no batuque lá junto com a torcida. Então, já ele estará aqui no repique. Nós vamos mostrar aqui o Mark Eberlin, presidente do clube, no repique junto com a torcida da Macaca. Vai também para a Amélia, mãe do Alan. Alan, que jogou na ponte, lateral esquerdo, e vai para todos os pontepretanos que compareceram lá no estádio. Tomaram chuva, mas saíram muito felizes, porque a Macaca venceu. Para todos vocês, e agora já a origem dos gols. Já vamos comentando. Olha a enfiada de bola que o Matheus Jesus dá para o Pedro Júnior. A origem da jogada. A origem. Matheus Jesus, o chamado passe quebra-linhas. O passe que implode a defesa adversária, rasga o sistema defensivo. Pedro Júnior, Luca, e o Luca meteu a bola na rede. Bem, Júlio Nascimento, eu começo com você. Vitória convincente da Macaca para você, hein, Júlio? Vitória convincente da Ponte, com certeza, Batista. Foi uma boa apresentação, né? Ontem o Gilson Kleina teve a ousadia de mudar o esquema, né? Até por uma necessidade, pressionado aí pelo desempenho do time nos últimos jogos. E nós falávamos que a Ponte precisava apresentar algo diferente e apresentou. Desde a escalação até o desempenho, poderia ter sido até uma vitória mais elástica, porque colocando aí as chances que o Novo Horizontino teve e as outras chances que não foram convertidas em gols da Ponte, acho que as chances da Ponte foram mais claras, né? Teve ali um lance com o Niltinho, o Pedro Júnior acabou se atrapalhando com ele. O próprio Pedro Júnior, depois do primeiro gol, teve uma grande chance. Foi uma grande partida do estreante da Ponte, o Luca irretocável. É um jogador de muita presença de área, que cheira a gol, né? A passagem do Luca em 2017, mesmo ele não sendo centroavante, já foi uma passagem de muitos gols. E o Matheus Jesus, eu gosto muito do estilo de jogo do Matheus Jesus, esse volante que sai para o jogo, que ajuda na construção, né? Como gosta de dizer o Tite, é o área a área. Jogador que colabora muito defensivamente, mas também tem uma contribuição, principalmente no passe, quando chega no ataque. Bom finalizador também. É esse Matheus Jesus que a gente gosta de ver, né? O Kleina até falou que em determinados momentos da temporada ele vai ser um armador e não um volante. Então eu gosto desse conceito, gosto dessa ideia. Mesmo com gramado pesado, a Ponte conseguiu fazer um jogo apoiado muito interessante. Eu acho que deveria insistir nessa escalação, Batistão. Agora, Gleger, teve um grande diferencial que foi a entrada do Pedro Júnior. E até na entrevista coletiva o Kleina falou, não, mas o Pedro Júnior era para ter começado o campeonato. Ele só não começou porque teve Covid, teve que ser afastado, se ausentou de 2 partidas, Palmeiras e Inter de Limeira, e ontem foi um dos destaques, embora não tenha marcado gol, mas deu assistência, né, para o primeiro gol e sofreu o pênalti. Participou efetivamente de todos os lances de perigo da Ponte, estava lá o Pedro Júnior. E até, Batista, você viu como é que evoluiu, né, esse sistema ofensivo, esse ataque do time pontepretano com a presença do Pedro Júnior. Ele vem com a escalação do Niltinho, acertadamente também, né? O pessoal tá falando, mas o Niltinho perde muito gol, não faz gol, mas peraí. Taticamente falando, é muito importante um jogador com as características do Niltinho. E você tendo um jogador decisivo, que é o Luca, que é impressionante, né? Você vê, eu até brinquei ontem na Rádio Bandeirantes. Todas as bolas que chegaram até com qualidade no Luca, ele botou na rede. E quase que faz um golaço de falta, né? O homem cheira a gol e eu tô com o Júlio Nascimento nessa. E aí, a presença do Matheus Jesus, que é um jogador de muita qualidade, que faz em alguns momentos aí a armação, que tem isso como característica e também sabe fazer essa recomposição como uma espécie de um segundo volante, ajudou demais a Ponte, né? E também queria dar um destaque para o Fecinha, hein? Fecinha também fez um bom jogo, né? Abrindo espaço, se movimentando, buscando algumas jogadas. Eu acho que o Gilson, na minha opinião, aparentemente vai descobrindo o melhor time, a melhor formação. Gostei também do Fabrício, né? Inclusive pedíamos antes da partida, seria melhor o Thiagão, o Fabrício está fora de forma, mas ele fez um jogo seguro, bem posicionado, bem postado, ao lado do Fábio Sanches. Ou seja, a Ponte fez um jogo legal, mostrou uma evolução e a gente espera que nas próximas rodadas continue evoluindo. É daí para cima. É daí para cima. Venceu, convenceu e parabéns ao Gilson Kleina, que teve coragem, mudou o esquema e deu certo.
Ô CH, eu não sei se inspirado ou não pelo Tite, né? Contra o Paraguai, escalou apenas um volante, time extremamente ofensivo, meteu 4 no Paraguai, eliminatórias, mas o Gilson Kleina surpreendeu. Colocou um time extremamente ofensivo, você foi muito cobrado aí nas redes sociais, porque você falou na Rádio Bandeirantes que era suicídio. Era um time, aquele time ofensivo era suicídio contra o Novo Horizontino. Só que na prática deu certo, hein, CH? Batista, eu não sei se ele teve coragem ou ele, como eu disse na Rádio Bandeirantes agora, ele trucou sem carta. E o Novo Horizontino com 3 na mão não chamou. Quem joga truco sabe disso, ou com espadilha ou 7 copas. Não sei por que ele fez isso, acredito que ele não tinha mais opções, porque o André Luiz ele não podia escalar. O Moisés machucou. Não é? Ele tinha o Marquinhos, que eu não teria tirado do time. Então, uma série de circunstâncias colaboraram para dar certo. Entre elas, a principal, o Leonaldo jogou uma barbaridade sozinho nesse meio-campo marcando. O Fecim jogou demais. O Pedro Júnior realmente surpreendeu. Até o Niltinho, que não é regular, jogou bem. E a defesa ficou segura com um volante só. Esse é o time da Ponte? Não posso te responder. Uma partida não é embasamento para o restante. Agora, eu tenho que dizer que o Matheus Jesus jogou bem. Agora, antes desse jogo, o que a gente debatia, Gleger? A primeira coisa que o Gilson Kleina tem que elencar é aspecto físico. E as 2 primeiras partidas mostraram para todos nós, isso foi unânime, que o seu Fabrício e o seu Matheus Jesus não tinham condição de começar um jogo por causa do preparo físico. A discussão não é técnica. Então, eu não estou justificando porque eu sustento o que eu falei. Eu não teria tirado o Marco Júnior. Agora, essa escalação do Pedro de começo, nós não tínhamos também. O que nós sugerimos ontem aqui? Um 4-4-2, na frente Niltinho e Luca. Agora, entrou o Pedro e caiu como uma luva. Mas não foi só o Pedro que foi bem, não. Vou repetir. Luca bem, Fecim bem, Niltinho bem, Pedro bem e o Leonaldo tomou conta. E diante desse cenário, cresceu o futebol do Matheus Jesus, até onde ele suportou fisicamente. Com mais posse de bola, com mais chance, essa bola mais no pé da Ponte, a defesa sofreu menos. Consequentemente, o que aconteceu? O Fabrício jogou mais tranquilo. Agora, cuidado. Cuidado que 11 horas da manhã, sábado, tem outro teste. Eu ainda preciso ver se fisicamente esse time que jogou bem ontem, que mereceu o resultado, se ele vai dar uma sequência. Porque o time com essa formação fica muito exposto. De repente funciona, mas a Ponte está de parabéns. Mas o pessoal falou que você é muito corneteiro, CH. Você não acreditou no time do Gilson Kleina. Você cornetou, você falou que era suicídio. Se o Gilson Kleina fosse ouvir você, a Ponte sairia derrotada. Tá bom, é opinião. Opinião não se discute. A minha é diferente da deles e da sua. Simples assim. Eu penso assim. Uma hora eu vou acertar, outra eu vou errar. Ontem eu poderia ter ficado em cima do muro. Olha, eu acho que essa tentativa... Porque ninguém tem certeza de nada. Nem o senhor, nem eu. Você não é comentarista tijolo. Claro que não, Batista. Não. Claro que não. Não, comentarista tijolo é aquele que fica em cima do muro. Sabe por que às vezes cria essa polêmica? Porque eu tenho opinião. Eu não fico em cima do muro. Eu não fico sabonetando. Eu comento diante daquilo que eu acho. Errando ou acertando. Você não é uma gaveta vazia. Isso mesmo. Você tem opinião, é isso? E eu não sou um poste. Eu posso amanhã mudar de opinião. Afinal de contas, eu não sou um poste. Certo, Gleger? E afinal de contas, o ser humano nasceu para ser feliz. A hora que me ligam, Batista. Vê se tem condição. Ô, Batista, veja bem, eu queria dar uma ênfase aqui para um cara que foi muito criticado nas últimas partidas aí e ontem fez um jogo muito seguro, tá? Igor Vinhas. Igor Vinhas fez um jogo muito seguro, mas foi com defesas importantes. Eu acho que sim, CH. Foi. Foram algumas defesas importantes, seguras, que se o cara tá intranquilo, acaba se prejudicando, acaba se comprometendo. E ele mostrou ali, ó, concentração, mostrou que tá tranquilo. Gostei da participação do Igor Vinhas. Você quer outra coisa? Não fez nenhum milagre, né? Você quer outra coisa que merece relevo aqui, o senhor Carlos Batista? É a lateral direita, hein? Norberto estava sofrendo no primeiro tempo, daqui a pouco quem entra? Kevin. Entrou bem.
Diga-se, e atenção, entrou bem. hein? Atenção, daqui a pouco você vai ver nesse programa presidente da Ponte tocando repique. Ô, louco. Você vai ver um negócio, nunca aconteceu na história, mas agora aconteceu e você vai ver. E já